eu queria falar de um assunto que é muito importante também. Eu ia falar só desse tema, mas eu cortei um pouquinho, para a gente deixar só aqui um lembrete para vocês, vindo da parte de Deus, que muitas das vezes, a gente, até no evangelismo, a gente se debate com esse tema, às vezes até em conflito com nós mesmos. Meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? Eu estou falando de julgamento. Nesse momento aqui, vocês estão me julgando. Será que eu estou falando certo? Será que eu estou falando errado? Isso é um julgamento. Óbvio que o julgamento final será do juiz, do grande juiz, Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui, não precisa vocês acompanharem, vocês só ouçam, para a gente ganhar mais tempo, não é? Veja bem, é por conta do tempo, viu pessoal? Em Mateus, no capítulo 7, diz o seguinte, prestem bem atenção, irmãos, e coloquem no coração essas palavras. Mateus capítulo 7 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Por essa escritura aqui, se a gente for levar ela ao pé da letra, não prestar atenção no que Deus está falando conosco, a gente vai dizer que não pode julgar. Muitas pessoas dizem: eu não posso julgar, porque eu sou um pecador. Realmente, nós somos pecadores. Mas, no finalzinho, quando Jesus diz: hipócrita, tira primeiro, entende-se, obviamente, que nós podemos julgar, sim. Como? Esse cara está virado pela reta justiça. Vamos para entendermos melhor. Vamos ler aqui o que foi que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 24. Esse, como é um versículo só, eu queria que os irmãos conferissem, porque assim como Paulo pregou lá para os bereanos, eles sempre conferiam o que Paulo pregava, para saber se realmente Paulo estava correto. Então é importante seguirmos também esse preceito, conferir aquilo que está sendo pregado. João 7, 24. O que é que Jesus diz? Não julgueis segundo a aparência, mas pela reta justiça. Está vendo aí? Jesus está dizendo, não sou eu. Como é julgar pela reta justiça então? Vou fazer uma analogia rapidinho aqui para que vocês entendam. Nós não devemos sair por aí julgando fulano ou beltrano, não, de maneira nenhuma. A palavra não está dizendo isso não. Entenda, reta justiça, palavra de Deus, a reta justiça. Eu passei por um momento desses no evangelismo. Eu estava evangelizando uma família que infelizmente foi ensinado a ela erradamente desde criança a servir a santos e santos e santos e santos. Vocês sabem do que eu estou falando? E na casa delas tinha um monte. Não estou aqui pregando contra a religião, estou só dizendo o que passei para que vocês entenderam que é julgar pela reta justiça. Então, eu tinha que falar de alguma forma para aquela pessoa
que aquela tradição estava errada. Então, eu tive que, de uma certa forma, julgar o erro dela. Eu mostrei do meu jeito? Não. Eu julguei pela reta justiça de Deus, mostrando a ela o que está escrito em Deuteronômio 7, 25 e 26. Se vocês verem o que está escrito lá, foi o que eu falei para ela. Então, eu cheguei para ela e não disse que eu estava certo e que ela estava errada. Não, eu não julguei dessa forma. Eu simplesmente falei que o que tinha sido passado para ela estava errada, porque a Bíblia Sagrada, a reta justiça de Deus, me dizia diferente. Então, em Deuteronômio 7, 25 e 26, vocês vão ver o que está escrito, e foi justamente o que eu falei para aquela família aquele dia. Diz o seguinte: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te enlaces nele, pois são que abominação ao teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo abominarás, pois é amaldiçoada. Então eu mostrei, baseado na reta justiça de Deus, que aquelas pessoas estavam erradas. Foi um julgamento? Foi. Se você chegar, vou dar outro exemplo, baseado ali nesse texto, Isaías 45, 20. Olha o que está escrito. É outro texto que nós também podemos usar em evangelismo e também podemos passar para que as pessoas não sejam enganadas pelas tradições, pelo que as pessoas ensinam, não é? Ensinam de acordo com a tradição e não de acordo com a palavra de Deus. Isaías 45, 20. Esse texto é bem claro. Ele fala: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações, nada sabem o que descarregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Então está aí. Eu julguei, mas pela reta justiça de Deus. Eu tive que falar para ela que aquela família que eles estavam errados, porque eles perguntaram o seguinte: irmão, se eu acreditar em Jesus, eu creio no meu Deus, todo dia eu faço uma reza para Ele, e eu continuar adorando meus deuses aqui de barro, eu vou para o inferno? Eu ia dizer a ela que não. Eu falei: vai. Eu julguei, mas pela reta justiça. Aí eu mostrei para elas por que elas iriam, se continuasse com aquelas práticas, baseado na palavra de Deus. Mostrei na Bíblia dela, nem na minha mostrei, porque está escrito do mesmo jeito. Outro julgamento que a gente pode fazer: chega um testemunho de Jeová na sua casa, aí ele vai dizer que Jesus não é Deus. Você vai concordar com ele? Jesus não é Deus? Ele vai dizer: não, Jesus é um Deus menor. Você tem que falar para ele que Jesus é Deus, baseado na Bíblia Sagrada. Então você está julgando que ele está errado, mas você vai mostrar para ele na reta justiça de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? Porque está escrito: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João 1, capítulo 1, está lá, João 1, versículo 1, está escrito. Confira, então você vai mostrar. Agora, para isso, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós temos que estar prontos, que estar preparados, porque este mundo jaz no maligno.
João 1, versículo 1 está aqui, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então está bem claro aqui a divindade de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador. Então, esse sim é o julgamento que podemos fazer na reta justiça de Deus. Se vamos ser salvos ou não, esse julgamento, só Jesus, só Deus. No dia do juízo final. Mas aí é um outro julgamento. É chamado de último julgamento. Porque todos nós, querendo ou não importa se você é pobre, se você é rico, se você é de alguma classe social diferente, nos apresentaremos diante de Deus da mesma forma. Então, de que forma nós devemos nos apresentar diante de Deus? Será que vamos estar preparados? Nós não sabemos nem dia, nem a hora. Então, por isso, temos que nos preparar a partir de agora. Não é de amanhã, não. É de agora. Nós temos que ir no nosso alto senso crítico de nós mesmos, lá dentro da gente, e fazermos uma autocrítica e nos perguntar lá no nosso ser: eu estou pronto? Ou eu preciso melhorar? O em que eu preciso melhorar para que, se Jesus me levar agora, eu esteja pronto para entrar para a glória celestial, para a morada eterna, está preparada para eu e você, desde a fundação do mundo. Cada um medite nessas palavras, medite na importância de você vir ao templo, na importância de você estar aqui com os irmãos em comunhão, na importância de julgar pela regra da justiça, na importância de se preparar para o dia, que esse dia será terrível para alguns, mas será o dia mais feliz para muitos. E esse dia está chegando, porque pelos sinais Jesus está voltando. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, meu Deus, por me dar essa oportunidade de estar aqui. Agradeço a cada um de vocês por acolhido, e por vocês serem meus irmãos em Cristo, e essas bênçãos que são em minha vida. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus.